Quero dar a todos as boas-vindas a este encontro com o David Butts e eu falando de oração. O Dave é presidente do Ministério Colheita e presidente do Conselho Nacional de Oração nos Estados Unidos. Um amigo querido, como já compartilhei com vocês nos programas passados. No último encontro, falamos sobre batalha espiritual. E o Dave trouxe uma ilustração que retrata uma verdade muito importante na Bíblia. Acho que é a mais importante na vida de Jesus, a tentação, como ele venceu a tentação. Jesus usou a palavra de Deus, é o que vemos. Ele citou a Escritura, a palavra de Deus, e isso foi muito importante. Então, Dave, eu quero falar um pouco sobre o papel da palavra de Deus na oração. Quando eu viajei para a Romênia por muitos anos. Certo. Nos anos difíceis da perseguição, uma das coisas proibidas era a Bíblia. E eu vi ali duas coisas de maior importância que qualquer outra para os crentes da Romênia. Uma era oração. Você ia para a igreja uma hora antes do culto começar e o povo estava orando. As igrejas lotadas. A oração era vitalmente importante. A segunda era a palavra. Olha, pregar uma hora, prega 2 horas. Olha, eles estavam famintos da palavra de Deus. Essas duas coisas estavam intimamente conectadas. Como assim conectados? Qual o papel da Bíblia, da palavra, de orar a palavra de Deus, de clamar as promessas da palavra, essas coisas que falamos? Qual o lugar da Bíblia numa vida de oração? É uma grande pergunta. E deixa eu te dizer algo pessoal. A coisa mais importante na minha vida como uma pessoa de oração é ler as Escrituras. Olha, tem significado para mim mais que qualquer outra coisa. Precisamos orar a palavra de Deus. Olha, permitir que as Escrituras literalmente formatem as nossas orações. Eu sei que você vai explicar, eu vou explicar. Isso. Então, fale para nós o que é isso. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu vou ser uma pessoa efetiva na oração, eu tenho que aprender a orar à vontade de Deus. Esta é a promessa das Escrituras. 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a sua vontade. Essa é a parte difícil, de acordo com a sua vontade. Então sabemos que pedimos o que for. O problema é como que nós vamos fazer isto. Bem, não há nenhum lugar que vamos encontrar na palavra de Deus mais claro do que nas páginas da sua palavra. E quando eu tenho a minha cópia das Escrituras em minhas mãos, ou até alguns segmentos na minha mente, e eu começo a orar as Escrituras, eu descubro que eu estou alinhando a minha oração com a vontade do Pai. E olha, eu vou vir para Deus e dizer, sabe Deus, eu estou pensando sobre isso, eu tenho uma ideia. Certo. Ao invés disto, eu estou me apoiando a Deus e dizendo, Deus, o Senhor disse, a tua palavra disse, o Senhor pode cumprir a sua palavra? Agora, olha o que é legal para mim. As Escrituras estão cheias de pessoas orando as Escrituras. Está na Bíblia, em toda a Bíblia. É verdade, isso é mesmo. Você vai descobrir que Daniel, olha, ele estava batalhando, sabe, lá no cativeiro, precisando tanto de ver o povo de Israel voltando para seu lar. E ele abriu as Escrituras e leu lá dos pergaminhos de Jeremias. E ele baseou a sua oração no livro de Daniel, no livro de Jeremias. Você pode ver isso várias e várias vezes. Jesus fez a mesma coisa, mesmo na cruz. Você vê Jesus orando as Escrituras. É verdade, foi mesmo. Olha, é a coisa mais comum que você vê, e que você vê o seguinte, é que isto é exatamente a maneira que eu e você, e todos aqueles, que estão assistindo, podem aprender a orar uma oração efetiva. Agora, uma das coisas que me ajudou muito, olha, uma coisa bem prática. Eu sempre ficava intimidado por aqueles que faziam grandes orações. Como que você faz isso? E eu me lembro, eu estava no ensino secundário e uma pessoa me deu um livrinho de oração. E olha, isso me empolgou demais. E eu pensei, agora eu vou orar com poder. E eu fechei a porta do meu quarto, e eu peguei o meu relógio, coloquei do lado da cama e eu orei.
E eu orei. E eu abri meus olhos, olhei para o relógio, 5 minutos. Então eu me ajoelhei e falei, Deus, o quê? O que está acontecendo? Como que essas pessoas oram? Eles oram por horas? Agora eu sei. Não é porque eu sou uma grande pessoa de oração, mas eu aprendi que eu posso abrir a palavra de Deus e simplesmente começar a falar com Ele baseado no que está no coração dele. Olha, qual é a agenda do Senhor? E ainda assim, eu vou ficar num quarto sozinho? E se eu não tenho nada, eu preciso orar por algumas horas? Sabe, vai ser difícil para mim. Mas me dá minha Bíblia. Olha, Sammy, eu posso orar por horas. Eu acho que a maioria dos cristãos podem aprender a orar por horas, porque agora estamos permitindo que Deus, eu vou usar essa frase de novo, formatar a minha oração, né? Literalmente eu estou usando a linguagem de Deus na sua palavra. Verdade. Para sair da minha boca as minhas palavras de volta para Ele. E eu me encontro orando por coisas que eu nunca pensei antes. Antes eu podia falar, né? Vou orar a mesma coisa sempre. Mas, ora, quando você lê as Escrituras, eu vi que eu estava orando por coisas que eu nunca havia orado antes, porque é um refrigério que sai das páginas da Palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta, porque eu penso ser muito importante, quero que todos entendam isso perfeitamente, tá? Sem dúvida alguma. O que você está dizendo é, eu vou ao meu lugar, né, ter um tempo com Deus, um tempo a sós, quando quero me encontrar com Ele, então estou lendo a Bíblia por Sim, inteiro, é isso? certo? Então, é o que eu faço? Então, quando eu leio, ok, vamos supor, estou no Salmo 28, eu leio todo o Salmo 28, e o que você faz? Você lê de novo e ora as palavras do Salmo como sua oração, é isso que você está falando? Olha o que é interessante, não há uma maneira errada de se fazer. Entendi. Não há uma maneira errada de se fazer. O que eu faço às vezes, enquanto eu estou lendo, eu estou orando. Uhum. Você vê, é legal conversar E com você Deus. ora, Senhor, fala comigo. Senhor, o Senhor pode me ensinar a orar isto? E, olha, podemos ler em voz alta. E enquanto eu leio, eu várias e várias vezes, o tempo todo, olha, um versículo ou dois, eu paro. E eu me encontro clamando algo naquele versículo. Simplesmente eu falo, Senhor, me ajude a entender o que eu acabei de ler. Ou, às vezes, algo me atrai sobre um versículo. Eu usei, sabe, Salmo 27. Certo. Quando Davi falava, uma coisa pedi ao Senhor, quero viver na sua casa todos os dias da minha vida. Então, eu recebo aquilo e eu começo a orar. Senhor, é isso que eu quero. Olha, o que Davi disse é o que eu quero habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Olha, contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação do seu templo. Agora, por um tempo, eu estou naquilo e falou, Senhor, me ajuda a entender o que eu acabei de orar. Você vê, podemos fazer isto. Podemos ser bem honestos. Não é um tipo assim, temos que de alguma forma religiosamente fazer isto. Não, porque o que estamos fazendo é adicionando as nossas palavras aqui e ali e deixar a palavra de Deus se tornar parte da nossa mente e parte da nossa oração. E muda a maneira que nós oramos para sempre. Uma das coisas que tenho aprendido é que preciso ir até Deus de coração aberto, não querendo usar a Bíblia para impor minha vontade. Eu preciso ir a Deus e dizer, Deus, quero andar contigo e quero que o Senhor fale comigo. Esse relacionamento que estamos falando e deixar Deus falar no meu coração. Uma das coisas que eu aprendi é que Ele nos dá promessas da Bíblia. Promessas para meus filhos, meu ministério, minha vida, meu futuro. Com certeza. E olha, e quando ele faz isso, é como se um versículo saltasse da página e pulasse no meu coração. Uma das coisas que falo com as pessoas para fazer, quero te encorajar, é usar este aplicativo para marcar um trecho. Você pode marcar e marcar um lembrete para quando quiser, mas leve a palavra de Deus para o seu coração. Isso tudo é um diálogo. Você falando com Deus, Deus falando com você, é isso que queremos, conhecê-lo e amá-lo.